Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de apometria. Nós estamos na 9ª aula falando sobre as técnicas apométricas. E eu posso adiantar para vocês que esta 9ª aula, ela será desdobrada em várias aulas. Por quê? Porque o conteúdo é muito complexo. São informações muito complexas e que surgem muitas dúvidas. Então, é coerente que nós não deixemos nenhum de vocês sair daqui com dúvida. Então, nós queremos que vocês realmente tirem todas as dúvidas. Façam suas perguntas. Eu só gostaria de pedir que, por exemplo, uma pessoa que estiver lá no fundo, quando for fazer a pergunta, chega aqui mais para frente, para poder o áudio da pergunta sair no vídeo do YouTube. Porque as pessoas que assistem pela plataforma, tem muita gente no país inteiro assistindo os vídeos pela plataforma. Às vezes elas falam, daí a gente não ouve a pergunta da pessoa. Então, seria assim, melhor você chegar para frente, não precisa aparecer no vídeo, tá? Mas seria melhor você chegar aqui na frente para você fazer a pergunta e as pessoas ouvirem, certo? E não haver a necessidade de eu estar repetindo essa pergunta, tá bom? Então nós vamos iniciar a nossa aula. Nós estamos falando sobre as técnicas apométricas, é a primeira parte sobre as técnicas apométricas. E como de costume, nós vamos iniciar a nossa aula fazendo uma oração, tá bom? Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, mentora da nossa casa, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor do nosso grupo, guardião da meia-noite, guardião dos nossos trabalhos, mensageiro da espiritualidade, Doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, primeiramente agradecendo-vos pela oportunidade que nos dão de mais uma vez estarmos reunidos em vosso nome, agradecendo-vos pela presença de cada um dos irmãos que aqui se encontram, pela proteção a cada um deles, tanto encarnados quanto desencarnados. E é com esse sentimento de gratidão, Pai, que pedimos a Tua permissão para que possamos iniciar a nossa aula de hoje, rogando a Tua divina luz, orientação e proteção, para que o estudo transcorra sem nenhum contratempo e possamos aprender o máximo as lições sobre as coisas do Espírito. Em nome do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, eu peço permissão para iniciarmos a nossa aula, proferindo a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? Vamos dar continuidade aos estudos. Nós paramos na técnica 4, né? Pneumiatria, não foi? Explicamos direitinho para vocês o que é a pneumiatria, ou nós paramos na eteriatria? Chegamos a explicar a pneumiatria, né? Certo. A pneumiatria nada mais é do que a cura do espírito pelo próprio espírito, né? Então, o próprio espírito é incentivado por você, como doutrinador, a se curar. Porque muitas vezes ele está preso num processo de auto-hipnose. Só isso. Sabe aquela situação
que inclusive hoje é até diagnosticada pela medicina como a síndrome do pensamento repetitivo? Pois é, às vezes aquele espírito ou aquela personalidade ou aquele subnível de consciência está aprisionado em uma equação de tempo e espaço justamente porque ele está num processo de auto-hipnose. Então, quando você dá o toque nele, acorda e sai desse estado de ilusão, ele sai. Então, ele às vezes pode se olhar e se ver como um animal, principalmente se ele sente culpa, o que é um dos grandes erros que eu vejo das religiões tradicionais, imprimir a culpa nas pessoas, né? Fazer as pessoas não amarem a Deus, e sim temerem a Deus. Se eu fizer tal coisa, é pecado e eu vou para o inferno e vou sofrer. Infelizmente, é esse o ensinamento que passam, né? Inclusive até nas próprias linhas espiritualistas. Se eu não for um anjo de candura, quando eu desencarnar, eu vou para o umbral e vou ficar lá nadando naqueles lagos de lodo, lamacento, fedido que tem lá no umbral. Isso aí, gente, é imprimir medo nas pessoas. Então, às vezes, a pessoa até que faz o bem, mas ela não faz o bem por amor. Ela faz o bem por medo. Não, se eu não praticar caridade, eu vou para o umbral. se eu não for médium, eu vou para o umbral. Eu vim médium, né? E aí, se eu não praticar a caridade, se eu não for para o centro espírita trabalhar na mesa branca, se eu não for para o centro de Umbanda receber um Exu, eu vou para o umbral. Porque mediunidade no presente é dívida no passado. E se eu não quitar essa dívida através da mediunidade agora no presente, eu vou para o umbral. Então eu tenho que ser um anjo de candura nessa vida. Infelizmente é assim que a coisa funciona. As pessoas não têm a consciência de amar ao próximo como a si mesmo. Simplesmente por amar. E aí muitas vezes fazem por obrigação. E aí isso é que é complicado. Então, quando ele sai do corpo físico e vai para o plano espiritual, aquela culpa fica remoendo na mente dele, na cabeça dele. Eu sou culpado, eu sou um monstro, eu sou um inseto, eu sou um porco, eu sou uma víbora. A minha mãe vivia me chamando de cobra, o meu genro me chamava de cascacu, mistura de cascavel com surucucu, e aí chega lá no umbral e entra num estado de zoantropia. É aquele estado mental em que o espírito acaba adquirindo a forma de um animal devido ao seu estado de culpa, de remorso. Aí, quando você acorda ele para a realidade e fala para ele, você não precisa plasmar essa forma espiritual para você. Sai desse estado de ilusão aí, sai desse estado de hipnose, sai desse estado de autopunição. O espírito sai, ele acorda para a verdade. E inclusive tem uma técnica muito boa para se usar, que é a técnica do espelho da verdade. Muitas vezes você está tentando doutrinar e ele está falando, não, eu sou um verme, eu mereço sofrer, eu sou um verme, eu sou um verme, eu sou um verme. Aí você vai lá e cria um espelho da verdade na frente dele. Pode evocar, evocando a presença do espelho da verdade. 1, 2, 3. E coloca o espelho da verdade na frente dele e fala para ele, olha nesse espelho, esse espelho vai refletir a sua verdadeira imagem. Você é filho de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus. Você não é um porco, você não é um verme, você não é uma cobra, você não é um cavalo, você não é um boi, você é um ser humano. E ele desperta. A hora que ele vê lá no espelho da verdade, ele acorda e ele mesmo transmuta a forma dele. Ele mesmo se cura. Inclusive é muito típico
quando nós fazemos qualquer tipo de trabalho de reconstituição do corpo astral de uma entidade comunicante, a gente vai lá com a luz violeta e transmuta, né? Por exemplo, se ele teve a perna amputada, aí a gente vai lá e reconstitui, transmuta, transforma, regenera a perna dele. Aí, depois, eu viro para ele e falo assim, mexe a sua perna. Ele vai e mexe. Conseguiu sentir a sua perna? Consegui. Ótimo. Ele está trabalhando ativamente na própria cura. Ele está atuando ativamente na própria cura. E o que eu faço como doutrinador? Estimulo. Só isso. Eu ensino o caminho para ele. Quem vai percorrer o caminho é ele. Então a pneumiatria é a cura do espírito pelo próprio espírito. E isso funciona maravilhosamente também com as personalidades dissociadas. Porque muitas vezes uma personalidade dissociada, ela não se conforma com a sua atual proposta reencarnatória. Por exemplo, numa outra vida você foi um pirata. Agora nessa vida, você é uma pessoa comum, honesta, trabalhadora e tudo mais. Essa personalidade do pirata, quando ela percebe essa nova proposta reencarnatória sua, ela que é acostumada com violência, com bandidagem, com todo tipo de coisa errada, com bebida, com prostituição, o que ela faz? Ela se dissocia do seu campo energético e vai te influenciar negativamente, querendo te convencer a tomar uma vida de erros, a roubar, a não dar valor em mulher, a ser vigarista, a ser violento. Ela vai tentar te convencer. Quando nós mostramos para ela que ao te prejudicar, automaticamente ela vai se prejudicar, ela desperta. Por exemplo, se ela te induz a ser violento com sua esposa, nós mostramos para ele qual será o seu futuro, lembra do salto quântico? Qual será o seu futuro se você, por exemplo, bater na sua esposa e a sua esposa te denunciar? Você vai parar onde? Lá na CPP, não é? E vai ser preso, vai responder por esse ato de violência. Lei Maria da Penha, vai te pegar. Quando a gente mostra para ele que ao ser preso, você estando preso, ele também vai estar preso. E ele vai estar dentro de um ambiente completamente inóspito, violento, perigoso, cheio de cargas negativas. E eu posso garantir para vocês que, principalmente para quem é sensitivo, a energia daquele lugar lá, só quem já pôs o pé lá para saber. É tensa. Eu trabalhei lá 19 anos. Eu sei do que eu estou falando. Lá é tão pesada a energia que quando você passa no portão do corpo da guarda lá em cima, que fica a 2 quilômetros da CPP, sabe aquele negócio assim que o ar pesa? É um cheiro de podridão no ar. Incrível. Você passa o portão do corpo da guarda, você já sente energia. Porque ali são 4.000 mentes vibrando energias negativas o tempo inteiro. Então, a energia lá, a psicosfera lá é pesada. Aí, a hora que ele percebe isso, aí ele vira um cordeirinho. Não, pensando bem, eu vou mudar de ideia, que esse negócio de ficar intuindo o Victor a bater na Graciela não dá certo, não. Isso vai dar BO para mim. E ele trata de se, vamos dizer, de se recompor, de seguir um novo caminho. Então a pneumiatria é bem simples. Você ensina a pescar, você não dá o peixe. E o espírito ou a personalidade é quem pesca. É muito simples, tá ok? Alguém tem alguma dúvida sobre a pneumiatria, para que nós possamos passar para a quinta
técnica apométrica, que é a despolarização dos estímulos da memória. Todo mundo craque em pneumiatria? Então vamos lá. Quinta técnica, a despolarização dos estímulos da memória. Gente, aquelas pessoas que já participaram de uma sessão de desobsessão, seja ela no centro kardecista, seja ela no centro de Umbanda, seja ela numa igreja evangélica, porque lá a sessão de descarrego, gente, só muda o nome, tá? É desobsessão. E dentro da renovação carismática também tem sessões desse tipo, né? Ou seja, esse tipo de sessão é muito comum em todas as religiões. Só muda o nome, só muda a técnica, né? E a forma com que eles tratam a entidade manifestante, que muitas vezes aquele que é um espírito obsessor, eles chamam de demônio, né? Espírito demoníaco, de Satanás, de Beelzebul, de legião, dá um monte de nome. Tinhoso, capiroto, tudo quanto é nome. Exatamente. Essa situação, nessas situações, vocês sempre veem aquela entidade manifestante, ela aprisionada em um padrão de memória de sofrimento. Por exemplo, um espírito que desencarnou numa última encarnação, era uma mulher, e o Victor, era o pirata, né, que eu falei, ele a estuprou e matou, a violentou e matou. Aí, esse espírito agora, ele se manifesta no campo energético do Victor com algum sentimento de revolta, querendo se vingar, querendo prejudicar o Victor de alguma forma, porque ela não aceita o fato de o Victor ter trazido aquele sofrimento para ela, e agora o Victor está tendo uma vida super bacana, casado com uma esposa, filho, emprego, tranquilo, trabalha num centro espírita, não, né? 2. Então, essa entidade, esse espírito, ela está aprisionada naquela lembrança do momento do estupro, da morte. E tudo que você tenta fazer para que ela possa perdoar o Victor, ela não consegue, porque ela está aprisionada à dor daquele momento. Então, como que você vai fazer para que você consiga que ela perdoe o Victor? Você vai retirar essa memória do registro acástico dela? Não. Por quê? Porque essa memória, ela faz parte da história de vida daquele espírito. Então você não pode retirar essa memória. Você não pode apagar essa memória dela. Porque senão você vai estar burlando o arquivo existencial dessa pessoa, o famoso registro acástico. Apagando a memória do momento do estupro. Tá errado, gente. Se você vê um apômetra usando essa técnica, tá errado. Não pode apagar. Você não pode deletar uma informação tão importante. Porque essa informação, com certeza, tem link, tem ligação com outras informações. E isso pode causar um desequilíbrio, uma desarmonia em todo o registro acástico da pessoa. Então, Odair, como que eu vou fazer? Eu vou despolarizar os estímulos que essa lembrança causam no sistema mental daquele ente manifestante. Eu vou desconectar essa lembrança dos estímulos. É como se essa lembrança estivesse com o fiozinho ligado, plugadinho, e ela ficasse o tempo inteiro estimulando aquele processo de dor, de sofrimento, de angústia, de raiva, de revolta. E aí ela fica aprisionada nesse momento de dor, nessa lembrança. E aí o que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou desconectar esse pluguezinho. Só desconectar esse pluguezinho. Lembra, ó, tirou o plugue. Aí o que acontece? Apagou a memória? Não, essa memória está lá. Ela está guardadinha, lá no registro daquele ser.
certo? Aí você vai utilizar a sexta técnica, que é a técnica de impregnação magnética mental com imagens positivas. Nesse momento você usa duas técnicas. Você não pode deixar esse pluguezinho solto aqui, porque senão ele vai ficar balançando aqui e pode encostar em outro fio e fechar curto. Então você não deixa ele solto, você linka com uma imagem positiva. São duas técnicas que você as usa juntas. Sempre que você despolariza um estímulo da memória, você vai fazer uma impregnação de imagens positivas, tá bom? Então esse pluguezinho ele é desconectado pela técnica de despolarização dos estímulos da memória e você vai conectar uma nova informação nele, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como que vocês vão conectar essa nova informação. Por enquanto vamos nos focar no desconectar. Eu posso visualizar como se fosse isso aqui? Isso, aí você tira o pluguezinho, pronto, desconectou um fiozinho do outro, certo? Visualizo dessa forma. Exatamente, desconectou. Tá aqui o estímulo de memória, a dor, o sofrimento, e você veio e tirou o pluguezinho da bateria que estava mantendo, o carregadorzinho que estava mantendo aquele estímulo de dor funcionando. Desconectou, certinho? Só que ele não pode ficar desligado. Depois você vai conectar outra coisa. Daqui a pouquinho a gente chega lá, tá bom? Mentalmente. Não, tudo isso com comandos verbais. E tem a técnica. Eu vou explicar isso direitinho para vocês. Por enquanto, a gente tem que deixar frisado para vocês que essa despolarização, ela é perfeita dentro do trabalho de doutrinação para bloquear traumas. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente de moto quando era criança e agora hoje na fase adulta não consegue andar de moto, morre de medo de moto. Então, você vai desconectar esse pluguezinho daquela lembrança do tombo de moto lá quando eu era criança. Sorte, hein? Foi, voltou, foi. Aí vai desconectar esse pluguezinho daquela memória de dor, do tombo de moto. E você vai resolver essa questão do trauma da pessoa. Esse trauma que muitas vezes traz muito sofrimento para a pessoa. Eu vou dar um exemplo bem dolorido para vocês. Uma pessoa veio pedir o socorro aqui no grupo e ela pediu socorro no grupo, único tema que ela colocou: depressão profunda, vontade de morrer. Pronto, só isso. A hora que a gente abriu a frequência dela, veio um subnível de consciência dela de uma criança. E essa criança foi violentada. Era uma criança que tinha sido violentada sexualmente. Aí, esse subnível de consciência foi tratado. E feita a despolarização, ótimo, utilizamos a técnica, feita a despolarização, ela aceitou ser socorrida e foi encaminhada para o hospital. Ótimo, era uma criança de aproximadamente 9, 10 anos. Aí, quando a consulente sentou-se na mesa, eu fui pedir para os membros da mesa se retirarem. Todo mundo se levantou e saíram da mesa. Na época, a gente passava o feedback ali na mesa, na hora. Aí eu virei para ela e falei assim: olha, o seu caso aí manifestaram assim, assim, assado e tal, e papapá, e teve uma outra situação. Ela o quê? Uma situação de abuso sexual infantil. A hora que eu falei assim, o semblante dela mudou completamente. Ela: como que você soube disso? Eu falei: calma. Veio um subnível de consciência seu e contou que você foi violentada quando você era criança. Na hora a lágrima desceu nela. Aquilo doía nela absurdamente. Doía absurdamente. E aí ela foi e falou assim: eu posso contar a história para o senhor? Eu falei: pode sim. Ela falou assim: minha mãe fugiu com meu pai, ela tinha 14 anos. Ela
engravidou e fugiu com meu pai. O meu avô literalmente a deserdou por causa disso, porque ela fugiu com meu pai. Meu avô não aceitava o namoro dos dois. Quando ela foi embora com o meu pai, chegou lá, o meu pai, logo depois que eu nasci, meu pai abandonou nós duas, eu bebê e minha mãe, um adolescente. Ela foi trabalhando em casas de família, até que chegou num ponto em que não dava mais para nós duas ficarmos juntas. Foi quando as pessoas começaram a fazer o seguinte, ó, se você quiser trabalhar aqui em casa e morar aqui, beleza, mas sua filha não. Então arruma alguém para ficar com sua filha. Então foi quando eu estava com 9 anos, minha mãe voltou para a casa dos pais. Então agora vocês imaginam a situação. Ela voltando para a casa dos pais, com uma filha de 9 anos, rejeitada pelo homem que a seduziu e a fez fugir de casa. Elas foram humilhadas durante anos na casa dos avós, certo? E o pai da moça aceitou elas de volta, mas assim, debaixo de muita humilhação, mas muita humilhação mesmo. E ela tinha apenas 9 aninhos. E um tio dela, ainda adolescente, tinha 14 anos. Irmão da mãe. A violentou. E quando a mãe dela ficou sabendo e foi questionar os pais se viraram contra elas. Filha de prostituta, prostitutinha é. Então é a sua filha que seduziu o nosso anjinho. A sua filha que não vale nada. Vocês é que não valem nada. E aí, isso forçou que a mãe dela saísse de casa novamente. Pela segurança dela. Ela falou, como que eu vou ficar dentro de uma casa com o meu irmão lá, agora com o aval dos meus pais, e a minha filha pequena? Não dá. Então, elas se mudaram e tudo mais. E isso aconteceu quando ela tinha 9 anos. Essa mulher, ela tinha 52 anos, quando ela veio fazer o tratamento aqui. Ou seja, há 43 anos essa mulher sofria. Aí pensa, o estado de depressão que ela estava, a situação que ela estava, e principalmente porque ficou muito frisado na mente dela a situação dos avós falando que ela era vadia, que ela era prostituta, que ela não valia nada, que ela é que tinha seduzido o tio, esse tipo de coisa. Então ficou impregnado nela que ela era impura, que ela era promíscua, que ela era errada. E nisso, mesmo depois da fase adulta, ela se casou, teve filhos, certo? Mas aquela dor não passava. Nós já tínhamos encaminhado o subnível de consciência dela, mas ela ainda estava sentindo muito a dor. Então nós precisamos despolarizar os estímulos da memória dela. Gente, o resultado foi tão magnífico que ela sarou dessa depressão da noite para o dia, literalmente, porque era à noite o tratamento dela, sarou dessa depressão da noite para o dia e ficou tão bem, mas tão bem, que a família inteira veio participar do nosso curso de apometria e hoje eles têm um grupo de apometria lá na cidade de Aparecida de Goiânia. A família, o marido e 2 filhas vieram, participaram do nosso curso, inclusive uma das filhas ficou muito tempo, tipo estagiando com a gente aqui, trabalhando com a gente aqui, e hoje eles têm um grupo de apometria em Aparecida de Goiânia. Sim. Precisou de um médico para fazer a despolarização da mente dela ou fez direto nela? Fez direto nela. Isso é que é o legal. Porque quando o subnível de consciência dela estava sendo captado por um médium, então essa despolarização foi feita através do médium que estava captando, certo? Ótimo. Mas quando foi a questão dela, emocional dela,
foi nela mesma. Aí foi onde eu virei para ela e falei assim, olha, tem uma técnica que nós utilizamos com os espíritos e personalidades, que é fantástica, que se chama despolarização dos estímulos da memória. Eu não vou apagar essa memória do seu arquivo, não posso. Ela faz parte da sua história como um ser em evolução. Não posso apagar, mas eu posso desconectar essa memória dos estímulos que te trazem tanto sofrimento. Oi? Do sofrimento. Você me permite? Ela, sim. E aí eu fui lá e fiz a técnica com ela, certo? Odair, como que é a técnica da despolarização dos estímulos da memória? Primeiro ponto, para que você utilize essa técnica, sempre pergunte se aquela pessoa, aquele espírito, aquela personalidade, aquela subpersonalidade permite que você faça a despolarização, certo? Primeiro ponto. A hora que você vê que aquela lembrança está causando muita dor, você pergunta, olha, eu posso utilizar uma técnica com você que vai te ajudar a aliviar essa dor que você está sentindo? Ou essa raiva que você tem do Victor? Essa angústia que você sente? Esse sofrimento seu? Posso? Pode. Ótimo. Então você vai utilizar a técnica, certo? Esse é o primeiro ponto. Ela é sempre dada com comando. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma despolarização dos estímulos da memória no Tiago para apagar uma lembrança ruim de quando ele era menino e ele levou uma surra na escola, do coleguinha, do brabão lá da escola, e aí ele ficou com trauma, então eu vou pedir ao Tiago para poder fazer essa despolarização. Porque esse trauma dessa surra, acreditem, pode ter trazido para o Tiago um sentimento de inferioridade, de fraqueza, de impotência. E aí o Tiago hoje, tendo 1,83 de altura, parecendo o Rambo, é um pamonho. Não tem coragem para nada. Eu brinco muito com o pessoal do grupo aqui, a gente fala, né, é do Enzo. É Enzo. Então, é medroso, não tem coragem. Sabe aquele homem que vê barato? Pois é. E isso pode ter sido causado por aquele trauma lá da infância, em que um coleguinha da escola, por exemplo, subjugou o Tiago. Subjugou o Tiago. Num momento lá na hora do recreio, o coleguinha deu uma gravata nele, segurou ele aqui, deu um mata-leão nele e fez ele perder o oxigênio e ele desmaiou. Ele perdeu a consciência e desmaiou. Ali foi dissociado aquele subnível de consciência e a partir dali o Tiago literalmente vai morrer de medo. Toda situação de pressão na vida do Tiago, ele começa a sentir o quê? Falta de ar. Começa a tontear, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ou ele faz igual o Chaves. Lembra quando o Chaves é apertado? Toda vez que alguém dá um aperto ou dá um susto no Chaves, o Chaves faz o quê? Ele desliga. Literalmente. Desliga. Então, eu preciso tratar esse subnível de consciência do Tiago com a despolarização dos estímulos da memória. Então, esse subnível está se manifestando no Victor. Aí eu vou chegar nesse subnível e perguntar, você me permite utilizar uma técnica que vai te ajudar a bloquear essas sensações de negatividade, de inferioridade que te afetam tanto, que te prejudicam tanto? Sabe que isso aí acontece muito hoje em dia, viu? Eu conheço muitos jovens que eles se sentem impotentes. Impotentes, assim, diante do mercado de trabalho, diante de uma prova de faculdade, diante de uma prova de volante para poder tirar a CNH. A pessoa se sente incapaz de passar. Isso aí, gente, é subnível de consciência lá da infância. Alguém que virou e falou, você é burro demais, você nunca vai ser ninguém na vida. Pronto, ali dissociou. Então há necessidade de fazer a despolarização. Oi? Demais, né, cara? Demais, demais. Aí, às vezes, a pessoa não entende por que ela não consegue
ter coragem em certas situações. Ela não entende por que em certas situações ela desliga, igual eu falei, a gente usa muito essa gíria, né? Cola as placas, literalmente cola as placas em certos momentos de tensão. Em momentos de aperto dentro do emprego, é aquela pessoa que tem que ter tomada de decisão e aí ela não consegue tomar a decisão no momento de aperto, não consegue enxergar as soluções para o problema. Às vezes é um probleminha pequenininho e se torna gigante para aquela pessoa. É isso aí, gente. São subníveis. Essa memória lá de trás está afetando você hoje na fase adulta. E aí há necessidade de se fazer a despolarização. Primeiro passo, vai tratar o subnível de consciência que foi dissociado, né? E inclusive pode ser também uma personalidade dissociada, tá? Porque esse sentimento de inferioridade pode estar vindo de uma outra encarnação sua que, por exemplo, você foi escravo. E lá no momento da escravidão você era muito submisso. E, inclusive, se não fosse submisso, morria de apanhar no tronco. Então agora o medo do tronco te impede de ser uma pessoa mais impositiva. E inclusive isso chega a te causar dores nas costas. Se você tentar se impor, você sente um peso nas costas, você sente dores nas costas como se estivesse levando as chibatadas. Está aí uma personalidade dissociada te influenciando, certo? Então nós precisamos tratar essa situação, essa lembrança. E a técnica ideal para fazer isso é a despolarização dos estímulos da memória. Então vamos lá, você chega e pergunta, posso fazer a técnica? Pode. É claro que ele vai aceitar, afinal, você já está fazendo um trabalho de ajuda para ele. Você já está ajudando ele, ele já está sendo socorrido. Lembra que você já fez um monte de coisa, você tirou ele lá do buraco onde ele estava, você já deu banho nele, você já tratou ele, você já reconstituiu ele. Então, está mais fácil para ele aceitar. Ele vai aceitar. Muitos viram e falam assim, mas eu não consigo. Então, deixa eu tentar te ajudar. Aí ele vai aceitar, certo? Aí você vai utilizar a técnica. Como que é feita essa técnica? Primeiro você dá o comando, né? Você vai falar, despolarizando os estímulos da memória do meu irmãozinho. E aí você vai tocar, literalmente tocar, tá? Nos dois hemisférios cerebrais, seja da pessoa ou do médium que está recebendo aquela personalidade, aquele espírito, certinho? Você vai tocar com as pontas dos dedos, certo? Você vai tocar aqui, ó. Eu vou fazer em mim mesmo, geralmente eu uso um cobaia. Vou tocar em mim mesmo. Você vai tocar aqui e vai dar o comando, despolarizando os estímulos da memória do meu irmãozinho em... Aí você toca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma coisa muito importante. Odair, eu vi que você só toca com a mesma mão, sempre do mesmo lado. Você só troca as mãos de posição uma em cima da outra. Realmente não há a necessidade de toca com a direita de cá, depois toca de cá. Toca de cá, toca de cá. Não precisa. É aqui, ó. Só assim, ó. Certo? Ó. Você faz isso, ó. Porque aqui você não está cruzando informações. Quando você toca aqui, ó. Você pega aqui, né? Você não está cruzando informações, certo? Quando você faz assim, você está cruzando informações. Entre um hemisfério e o outro. Entre a razão e a emoção. Entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Entre coordenação motora e sentimentos. Então, você toca e só troca as mãos de posição de cima para baixo. Às vezes a esquerda está em cima, às vezes está embaixo, às vezes está em cima, às vezes está embaixo. Certinho? Então você vai tocar, ó. Você vai lá, despolarizando os estímulos da memória do meu irmãozinho Tiago em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Odair, existe um limite para esta contagem? Não, não existe limite para esta contagem. Lembre-se que você vai ter que trabalhar muito com a sua intuição. Você vai parar para pensar, essa memória está causando muita dor, muito sofrimento? Sim. Então há necessidade de eu fazer uma despolarização mais longa. Então, eu não paro no 10. Eu vou 11, 12, 13, 14, 15. E aí você deixa a sua intuição mandar. Até quanto eu vou contar? 16, 17, 18, 19, 20, 21. Odair, você parou no 21. Por quê? Porque 21 são 3 ciclos de 7. Era só com um exemplo para que ficasse gravado para vocês que número não importa. O importante é a sua intuição sobre o ponto que vamos dizer assim, a desconexão, a despolarização foi feita plenamente. Se você quiser contar até 50, se você receber a intuição de que vai contar até 50, conta até 50. Mas eu, Odair, geralmente eu paro em 3 números. Eu sempre paro em 3 números. Ou é no 15, não me perguntem por quê. Sempre vem a intuição, até 15. 14, 15, já deu. Ou é no 21, aí esse eu sei explicar, são 3 ciclos de 7, e que a mente humana, o cérebro humano, ele cresce até os 21 anos. Vocês sabiam disso, gente? É. Por isso é que a maioridade penal plena é aos 21 anos. Porque há a concepção de que a formação cerebral da pessoa só está completa aos 21 anos. Por isso é que quando uma pessoa de 20 anos comete um crime, ele é relativamente maior. Ele tem a maioridade relativa, não é absoluta. Ele só chega à maioridade penal absoluta aos 21 anos. Tanto que até a maioridade civil, até tempos atrás, era aos 21 anos. E realmente faz todo sentido. Então, eu conto até 21, porque são aquelas 3 idades da formação do caráter da pessoa. A primeira idade de 0 a 7 anos, que é o acoplamento do espírito. De 7 a 14, de 8 a 14 anos, que é a adaptação ao meio, por isso é o momento da rebeldia, né? E o amadurecimento dos 15 aos 21 anos. Então eu gosto de contar até 21 por isso. E existe um outro número que para mim ele tem um significado muito forte, que é o número 33, a idade de Cristo. Eu tenho, às vezes, eu vou contar, sabe, a hora que eu tô lá, 16, 17, 18, 19, aí eu me lembro da idade de Cristo. Eu vou até a idade de Cristo, eu fui intuído. Ou seja, aquela memória, ela está causando um processo de dor tão grande que eu fui intuído a ir até 33, que é o maior exemplo de dor e abnegação de sacrifício que já existiu na história da humanidade. Então eu vou lá até 33, certinho? Então eu vou lá na cabeça da pessoa e vou contar até 33. Agora, se você for intuído a contar, por exemplo, até a idade da pessoa, o Victor tem 46, né? 48. O Victor tem 48 anos. E tem 48 anos que o Victor sofre com uma memória de quando ele era bebê. Que ele engasgou mamando. Então, eu vou contar até 48, porque eu vou anular completamente esse estímulo que essa memória está trazendo para o Victor. E o Victor hoje, por exemplo, pode ter um refluxo por causa disso. Então, eu vou até 48, não tem problema. Não existe um número regra para poder fazer, certo? Então, deixe a sua intuição mandar.
Receba a intuição, como a nossa irmãzinha falou, que no dia que ela veio, ela sentiu a intuição de ficar assim com a mão. Então fica, obedece a sua intuição, certinho? Não bloqueia, deixa fluir, certo? E inclusive eu tenho o costume de fazer o seguinte: depois que eu dou todo esse toque, despolarizando as memórias, os estímulos da memória e tal, terminou. 21, ótimo. Eu venho e passo a mão sobre a cabeça da pessoa aqui assim, ó, como se eu estivesse limpando o arquivo e jogando aqui para trás, entendeu? Para poder conectar uma nova lembrança. Ó, eu passo a mão daqui da frente para trás. Por quê? Porque quando eu for utilizar a técnica de impregnação, eu vou utilizar essa parte da frente aqui. É como se eu estivesse limpando os resquícios, os últimos resquícios daqui para trás, para poder arquivar essa memória aqui atrás, colocar debaixo do tapete e impregnar uma nova imagem mental na próxima técnica. E fica definitivo ou tem um período? Não, é definitivo. Você literalmente jogou na caixinha do esquecimento, certo? Aquele estímulo ali não vai mais te atrapalhar. Mesmo que você possa se lembrar daquela situação, ela não vai te causar dor, ela não vai te causar trauma, ela não vai te causar medo. Você pode até se lembrar, porque afinal eu não apaguei ela, eu botei ela na caixinha aqui. É como se você, lá alguma vez ou outra, você pegasse essa caixinha de memórias e fosse revisando e se lembrasse. Nossa, aquela situação quando eu era menino, que eu levei aquele cascudo. Beleza, ótimo, você vai se lembrar. Mas aquilo não vai doer a cabeça no lugar onde você levou o cocoroco. Entendeu? Então, você vai se lembrar sim, mas não vai ter estímulo de dor, de sofrimento. Pergunta? Existência com relação a fazer na pessoa direta. Quando é subpersonalidade, personalidade, corpo astral, obsessor, tudo bem, está ali no médio, tudo bem, na corpo direta. Mas assim, na pessoa dentro de si, não será que tem que fazer isso. Pede para fazer na pessoa e você fica assim, não vou. Sim, eu tenho a impressão que a pessoa pode bloquear, você faz, né, ela pode assim, mesmo se por exemplo, sabotar. Entrar num processo de autossabotagem? Sim, sim, a pessoa pode bloquear. Por quê? Porque ela se compraz naquela dor. É aquela pessoa que ela está tão apegada ao vitimismo que ela não quer se livrar daquela dor. Eu falo muito disso da síndrome do tadinho. Sabe aquela pessoa que foi considerada tadinho a vida inteira? Igual o caso dessa menina. Tadinha, a mãe dela foi abandonada com ela bebê. Tadinha, ela foi violentada quando ela tinha 9 anos. Tadinha, a mãe dela é mãe solteira. Tadinha, tadinha, tadinha. E isso trouxe a síndrome do tadinho para ela. E ela se agarra nessa situação da síndrome do tadinho. Ela não quer deixar de ser tadinha. Mesmo que aquilo esteja causando um problema de saúde nela. Ela não quer largar de ser a tadinha. Por quê? Porque se ela largar de ser a tadinha, ela pode deixar de ser o centro das atenções. E aí isso pode complicar a vida dela. Ela pode deixar de ter certos privilégios. Tem uma amiga minha que ela tem um filho que ele tem um leve grau de autismo. Leve mesmo. Mas cresceu dentro dessa síndrome do tadinho. Tadinho dele, ele é autista. Mas o menino estudou, fez faculdade, prestou concurso e passou. Então ele não é tão tadinho assim. Mas dentro de casa, nas relações familiares dele, tadinho, ele nunca pode ser contrariado. Tadinho, ele é autista. Ele não pode ser contrariado, porque se ele for contrariado, ele surta. Aí ele aprendeu isso. E acabou, ele domina a família. A irmã dele mesmo já chegou em mim e falou para mim, ele usa
o autismo para dominar minha mãe, para dominar a família. Ele manda na família porque ele é autista. Minha mãe vê ele como se fosse um bebezinho. E aí tudo que ele quer, ela obedece. Tudo que ele quer, ela obedece. Ela não discute, não pode contrariar ele. Pode acontecer, sim, claro. Mas isso aí é problema da pessoa. É ela que não quis. Livre-arbítrio dela. Ela quer continuar sofrendo? Azar o dela. Faz a sua parte. Não se negue a prestar o socorro. Não se negue a prestar o socorro. Isso, beleza. Trata a trata a personalidade, trata o obsessor e trata a pessoa também. Agora, se a pessoa não quer, problema dela. Faz a sua parte, entendeu? Faz a sua parte. Faz aqui, é igual o médico que ele vira para você e fala para você, olha, você precisa fazer um exame para poder checar qual é o problema que está gerando esse problema de saúde seu. E passa o exame para você e te entrega. Vou fazer isso, nada, esse médico não sabe que nem o que ele está falando, não vou fazer esse exame, é nada. E não faz. Meses depois você descobre um tumor, descobre um câncer. Eu não sabia. Se soubesse, na época poderia ter tratado. E eu estou falando isso porque isso aconteceu na minha família. Uma pessoa da minha família teve um problema sério de saúde, e aí levamos no médico, chegou lá, o médico medicou para emergência, tipo assim, um tratamento ambulatorial, era numa emergência, mas falou assim, olha, a gente tem que saber a causa desse problema. Eu vou passar aqui, ó, tal e tal exame. Seria bom se fizesse os dois, mas um dos dois que fizer já vai me ajudar num diagnóstico. Tá bom? Tá bom. Ótimo. Cheguei na pessoa e entreguei os exames. Tá aqui, ó. Os pedidos. Tá aqui, ó. Esses 2 exames. Pode fazer os 2, que é para ter um diagnóstico definitivo. Pode fazer um dos 2, certo? Qualquer um dos 2. Não precisa ser os 2. Vai fazer? Vou. Uma semana depois eu chego lá. E aí, fez o exame? Não, eu não vou fazer não. Sabe qual era a suspeita da médica? Um pólipo. Um tumor. Porque a médica falou assim, olha, esse tipo de situação indica pólipo no intestino. É indicação de um pólipo no intestino. Então, precisa fazer o exame. A pessoa, não vou fazer. Ótimo, a médica fez o papel dela. Ela cumpriu o papel dela. Agora, se essa pessoa quer sofrer com um câncer, paciência. Então, você já tratou um nível, você já tratou um subnível, você já tratou uma personalidade, sem problema. Mas, se há resquício de trauma na pessoa, faz. Sem problema, sem dor na consciência. Pode fazer, faz a sua parte. Se a pessoa não quer se ajudar, o problema é dela. Mas faz a sua parte de boa, tá? Tranquilo, sem problema. E aí, você vai fazer a técnica, é só assim. Odair, mas é tão simples assim? É, tão simples assim. Acreditem, os resultados são maravilhosos. Você mesmo que usa com personalidade e subpersonalidade, você já viu. A diferença é gritante na hora. O semblante do médium que está recebendo a entidade muda na hora. O semblante do médium que estava num semblante de dor muda na hora. É incrível. Então vai lá e dá o comando. Lembra, pede primeiro. Você me permite fazer a despolarização dos estímulos da memória seu? Passei aqui. Você me permite fazer uma técnica para poder te ajudar a aliviar esse sofrimento seu? Sim, ótimo. Então você vai lá, faz igual eu falei. Despolarizando os estímulos da memória do meu irmãozinho JJ em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito. Vai até onde a sua mente mandar. Certinho? É simples assim. Eu, Odair, gosto de passar a mão como se eu estivesse fazendo aquela limpa, preparando o arquivo para receber coisa nova.
e colocando toda a sujeirinha aqui atrás, na caixinha aqui atrás, certo? Então eu passo a mão aqui assim. Costume meu, tá? Fui intuído a fazer isso e eu faço. Na técnica original não existe, mas eu fui intuído a fazer isso, então eu faço, certo? Ótimo. Assim você fez a despolarização dos estímulos da memória, certo? É uma técnica bem simples. Aí eu desconectei o pluguezinho, certo? Agora eu vou precisar conectar algo nesse pluguezinho. Pergunta? Há situações, Daí, que o atendente ele se nega a aceitar a técnica. Então, traumática foi aquela situação e o tratamento fica impedido de seguir uma sequência normal. Olha, eu penso que no caso de entidade manifestante, nunca aconteceu. Nunca. Em todos esses anos que eu trabalho com apometria, desde 2007 que eu estudo apometria, nunca aconteceu de uma personalidade, de uma subpersonalidade ou de um espírito não permitir uma despolarização dos estímulos da memória, certo? Quanto a consulente, pode acontecer do consulente virar e falar assim, não quero. Ótimo, respeita o livre-arbítrio dele. Azar o dele que vai ficar sofrendo com aquilo ali. Lembra que eu falei para vocês? Ele quer ficar na síndrome do tadinho? Deixa ele. Deixa ele. Porque muitas vezes, quando você dá o remédio para a pessoa e a pessoa se cura, ela vai ter que espernear, não vai? Agora acabou a desculpa. Ela vai ter que espernear. E aí o que acontece? Ela não quer espernear. Ela não quer agir. Ela não quer sair daquela situação cômoda para ela. Então ela pode virar e falar assim, não, eu poderia utilizar uma técnica para poder aliviar os efeitos dessa memória negativa em você? Não. Mas você quer continuar sofrendo, sentindo as dores dessa lembrança? Quero. Então tá, ótimo, não faço, tá? Se a pessoa se negar a receber a técnica, perfeito. Isso já aconteceu com você, da pessoa se negar a receber a técnica? Não, mas eu senti assim um pouco. O bloqueio, ela aceitou, mas bloqueou. Mas é porque eu tive um problema lá atrás em outra casa e a pessoa vai cair na minha mão. Né? Então acho que ela foi com medo de você fazer uma macumba com ela lá. Tá certo, aí já é questão pessoal. Mas olha, no nosso caso aqui, nunca aconteceu de um consulente a gente explicar, falar assim, ó, vou utilizar uma técnica para aliviar o seu sofrimento e a pessoa virar e falar, não, não quero. É o mesmo que você virar para a pessoa que está com dor de dente, você virar para ele e falar assim, vou te dar um remédio para dor de dente, passa ele, não, quero continuar com o dente doendo. Tá bom, você quer continuar com o dente doendo, beleza, o problema é seu. Eu ofereci o remédio, você não quer? Perfeito, certo? Vai respeitar, lembra que nós respeitamos sempre o livre-arbítrio da pessoa, ok? Então, se recusar, beleza, ótimo, tá? Mas, no nosso caso, eu trabalho com apometria, igual eu falei, né, desde 2007, e nunca aconteceu algo assim comigo, de uma pessoa se negar a receber a técnica, certo? Já aconteceu de as pessoas se negarem em outras situações, outros procedimentos, mas a técnica de despolarização nunca aconteceu não, ok? Então, gente, sobre a despolarização dos estímulos da memória, desconectei a memória do pluguezinho que estava provocando dor. Agora, eu não posso deixar esse pluguezinho solto, porque senão ele vai acabar se conectando a outra situação de dor aqui. Ele vai se conectar a alguma coisa aqui, ele vai fechar curto na caixinha. Então, eu preciso conectar algo nele. E aí é onde entra a técnica de impregnação magnética mental com imagens positivas. Essa situação, você pode utilizar a técnica de duas formas. A primeira situação é você buscar no registro de memórias da pessoa uma lembrança positiva dessa pessoa.
Volta lá no seu passado, pode dar o comando, volta lá no seu passado e busca a lembrança de uma encarnação, de um momento de muita felicidade na sua vida. 1, 2, 3. Pode fazer. Busca esse momento de felicidade. Muitas vezes, quando está fazendo no consulente, o consulente, já aconteceu de uma consulente virar e falar assim: o nascimento do meu filho, o grande amor da minha vida, foi o momento mais feliz da minha vida. Falei, ótimo, então eu vou botar essa lembrança, eu vou conectar essa lembrança no pluguezinho. Porque aí não vai mais te trazer dor, vai te trazer felicidade. Ou então é de uma outra vida. Nossa, eu consigo visualizar uma vida em que eu fui uma criança muito feliz. Eu me vi uma menininha correndo num campo florido, com um vestidinho todo rodado, correndo no meio das flores, brincando. Nossa, uma sensação muito boa de leveza. Então é essa danadinha que eu vou colocar aqui. É essa lembrança positiva. Se aquele nível de consciência está aprisionado numa situação de abandono, por exemplo, uma mulher que foi abandonada pelo marido, e isso traz muito sofrimento para aquele nível de consciência. Volta lá na encarnação onde você teve um casamento feliz. Não é possível que 100 e tantas encarnações, não é possível que não achou uma que não teve um casamento feliz. Não é possível, né? Volta lá na existência onde você teve uma encarnação feliz, um casamento feliz. Nossa, eu tinha um marido maravilhoso. Ótimo, então vamos buscar essa lembrança e vamos conectar ela aqui, ó. Vamos plugar esse novo pluguinho aqui, tá? Mas não encaixa na mente da pessoa. Oi? Na hora que faz essa... Não, essa lembrança vai ficar, ela vai ficar trazendo essa sensação de bem-estar daquele momento da memória. Então, toda vez que essa pessoa se lembrar dessa situação que ela vislumbrou naquele momento ali, vai trazer alegria, vai trazer satisfação, vai trazer relaxamento, vai trazer amor, vai trazer um sentimento bom, vai trazer esse sentimento de pureza da menininha correndo no meio das rosas, entendeu? Vai trazer essa sensação para a pessoa, em vez de acontecer o que acontecia antes, que trazia era dor, que ficava trazendo dor. Agora vai trazer alegria, vai trazer felicidade, vai trazer a sensação de estar colocando o seu amor no mundo, seu filho, entendeu? Então, vai fazer essa conexão, trazendo essa imagem do próprio registro de memórias do ente comunicante, seja ele qual for, até um encarnado. Não é possível que uma pessoa de 70 anos, a hora que você for buscar no registro de memória dela, um encarnado, estou falando do encarnado, não é possível que não teve um momento de felicidade na vida. Não é possível. Igual, por exemplo, no meu caso, um dia eu passei por uma impregnação de memórias positivas. Porque eu tinha um certo... eu digo assim, uma certa certeza que era errada. Eu tinha uma certeza de que eu iria desencarnar muito jovem. Muito jovem. E isso me trazia uma certa insegurança quanto ao futuro. Por exemplo, eu não queria casar porque eu ia deixar minha mulher viúva. Eu não queria ser pai porque eu ia deixar minha filha órfã, pequenininha. Eu falei assim, eu não vou morrer de trabalhar para poder construir um patrimônio que eu não vou usufruir. Porque eu vou morrer muito jovem, eu vou morrer muito cedo. E aí o que aconteceu? Isso me atrapalhava até nas questões de planejamento a longo prazo. Eu não planejava nada a longo prazo. Porque esse medo de morrer era constante. Para falar a verdade, não era um medo, era uma certeza. Não era nenhum medo, porque eu não tinha medo de morrer. Era a certeza de que eu ia morrer. E isso me impedia de fazer planejamentos a longo prazo, de fazer até dívida a longo prazo. Não, depois eu morro aí, a dívida fica para minha mulher pagar. Por exemplo,
comprar uma casa pelo sistema de financiamento da Caixa Econômica Federal. Eu falava, eu não compro, não vou comprar, porque depois eu vou morrer, a dívida vai ficar para minha mulher pagar. Eu não vou comprar. E aí o que eu fiz? Foi juntar dinheiro para poder comprar à vista e depois construir. Mas comprar parcelado não, porque depois eu morro e aí fica a dívida aí. Não. Então, esse problema me atrapalhava muito, mas muito mesmo. Aí, a nossa irmã foi a Maria Ângela, que é membro do grupo aqui. Ela foi fazer uma apometria comigo e aí ela foi e busca a imagem de uma vida em que você viveu uma vida muito feliz, muito longa e próspera. Na hora, veio no meu registro de memórias, e isso ela trabalhando comigo na apometria, lembrando, apometria clínica, tá? Então a coisa era meio diferente, mas ela pediu para eu buscar. Na hora veio na minha memória uma vida em que eu fui pastor de ovelhas. Eu era tipo um fazendeiro, né, que criava ovelhas. E eu tive uma família gigantesca, muitos filhos, uma família próspera. A gente vivia não só da carne das ovelhas, mas também da lã. Pelo jeito era num local bem frio, então a lã era muito valorizada. E eu vivi uma vida extremamente longa. Eu morri bem velhinho. Ficou muito fixo na minha memória a imagem daquele velhinho de barba branquinha, cabelos branquinhos, bem velho, com a barba comprida, na cama, morrendo, rodeado de amor, com a família toda em volta. Esposa, filhos, noras, netos, filhas, genros, todo mundo. Eu presenciei o momento do meu desencarne naquela existência, rodeado de amor, com uma vida muito longa e muito próspera. Na verdade, a minha prosperidade naquela vida não era tanto financeira, era a prosperidade de amor que eu semeei ao meu redor, que eu estava ali morrendo rodeado de amor. Gente, aquilo me fez um bem gigantesco, gigantesco. E eu me emociono, vocês podem notar que eu estou emocionado, eu me emociono de lembrar disso até hoje. Uma lembrança muito positiva para quem achava que não chegava aos 26 anos. Aí depois, eu não chego aos 40. E hoje eu estou aqui raspando nos 50. Então, graças a Deus, essa lembrança parou de me prejudicar. A lembrança negativa parou de me prejudicar. Por quê? Era lembrança de vida passada em que eu morri muito jovem. Fazendo coisa errada, morri muito jovem, desencarnei muito cedo. A espiritualidade me tirou do jogo muito cedo, para não fazer mais besteira, não fazer mais coisa errada. Então desencarnei muito cedo. Então vinha aquela impressão de que eu iria desencarnar muito cedo. Mas aí, depois do tratamento, acabou o problema. E agora o Odair faz planos a longo prazo, à vontade. O Odair já está pensando na aposentadoria dele daqui 6 anos, no que ele vai fazer depois que ele se aposentar, como que vai ser a vida dele depois que aposentar. Uma maravilha! E hoje eu faço um cálculo de que eu pretendo, que eu sou uma pessoa que tem uma alimentação super saudável, né? Eu não bebo, eu não fumo, eu tento controlar minhas emoções para poder não intoxicar meu organismo com as minhas emoções. Então eu acho que eu vou viver no mínimo 80 anos. Eu calculo 80. Então, eu ainda tenho 30 e algumas bolinhas para frente de vida ainda. Então, faço planos horrores. Então, é muito positiva essa técnica de impregnação magnética mental. E foi buscado lá numa lembrança do meu registro existencial. Isso pode ser feito com personalidade, com subpersonalidade e com espírito e também com o próprio consulente, certo? Sem problema, sim? Na verdade, não é que é colocado, é ativado. aflorado. Exatamente. Isso, é ativado. Que lembra
que essa lembrança aí, ela estava esquecida. Agora, ela foi relembrada, foi reconectada. Aquela ruim foi jogada no esquecimento, mas essa lembrança boa foi reconectada. Então essa é a primeira forma de impregnar a imagem mental positiva. Busca no registro de lembranças da entidade, certo? Eu falo entidade, que aí eu falo, pego todo mundo, certo? Agora existe a segunda técnica, qual? Eu vou induzir as imagens positivas. Então eu vou induzir a imagem, eu vou falar assim, ó, impregnando imagens positivas na mente do meu irmãozinho. Imagens de esperança, fé, luz, proteção, perdão, misericórdia, felicidade, harmonia, prosperidade, tudo. E vou impregnar na mente da pessoa, seja ela qual for. Como que eu vou impregnar? E isso eu estou dando essas sugestões, certo? São mentais minhas. E é incrível, quando eu faço isso, na minha mente, cada vez que eu falo uma palavra dessas, vem na minha mente a imagem certinho do que eu quero botar na mente dele ali, certo? De perdão, eu me lembro de alguém perdoando. De prosperidade, eu vejo muita riqueza, eu vejo a pessoa muito próspera, entendeu? De felicidade, eu vejo a pessoa muito alegre em algum momento. Eu sempre impregno essa imagem com a minha mente, eu estou jogando a imagem da minha mente para a mente da pessoa, certinho? Pergunta? É recomendável, Daí, a autodescolarização e a autoimpregnação, ou necessita de um amparo, de uma corrente vibratória que ancore? Não, isso aí você pode fazer diariamente. Diariamente. Se você tem uma lista de coisas ruins na sua vida que te prejudicaram. A professora que te deu 0 na 4ª série, aquilo ali arrebentou com você. Inclusive, outro dia aconteceu isso, de uma pessoa falar para mim que tinha mágoa de um professor da 4ª série. Eu falei, caraca! Eu nem lembro o nome do meu professor da 4ª série. A pessoa estava sofrendo por causa de um comportamento errado da professora da 4ª série. Eu falei, faz a lista e cada dia você despolariza uma dessas lembranças. E risca. Despolariza. Você deve fazer essa técnica. Como você também pode fazer a técnica de impregnação mental o tempo inteiro, vibrando pensamentos positivos. Já viu aquela técnica da água, de você, a hora que você vai beber água, você mentalizar algo positivo? Prosperidade, um gole. Abundância, um gole. Riqueza, um gole. Isso aí, você está impregnando a sua mente com mensagens positivas. Inclusive agora está rolando até no YouTube aí, a hora que entra aqueles comercialzinho chato na entrada dos vídeos, né? Eu falando chato, o povo do YouTube vai ficar bravo comigo. Aqueles comerciaizinhos na entrada do vídeo. Aí o que acontece? Tem um pessoal vendendo um curso desses, ensinando a utilizar o poder da água. Aquela técnica do Masaru Emoto, lembra? Pois é, o cara está vendendo a técnica do Masaru Emoto no YouTube. Impregnação de imagens positivas. Inclusive ele começa o vídeo com um copinho escrito, parece que tipo assim, eu sou a imagem da prosperidade, da abundância, alguma coisa assim. E aí ele lê e bebe. Fantástico, gente. E já vi várias técnicas do perdão, perdoa e bebe. De obrigado, né? De gratidão e bebe. Você está ali fazendo um trabalho de recodificação, além da mental, também celular no seu corpo. Afinal, 70% do seu corpo é líquido. Pergunta? Primeiramente, alguém passou por alguma sugestão negativa, né? Isso pode ser tratado previamente, antecipando o eventual sofrimento.
Olha, geralmente a gente precisa detectar essa questão, tá? Primeiro ponto. Porque se a pessoa nem toca nesse assunto na hora que vai fazer o tratamento, se na hora que abre a frequência da pessoa nada é revelado nesse sentido, não tem como a gente supor que essa pessoa tenha passado por algo assim. Agora, se essa pessoa vira e fala assim, olha, me falaram algo muito negativo, por exemplo, minha mãe, quando eu era adolescente, ela me falou que eu seria um Zé Ruela a vida inteira. E eu tenho medo que isso venha a acontecer. Igual um dia que viraram para mim e falaram para mim o seguinte, Odair, a sua linha da prosperidade, ela se divide em duas. Ou você vai morrer absurdamente rico, ou você vai morrer absurdamente pobre. A pessoa falou assim para mim, leu a minha mão e falou para mim, a linha da prosperidade, essa aqui, ó, ela se divide aqui. Falou, ou você vai morrer muito rico, ou você vai morrer muito pobre. Eu fui, virei e falei assim, olha, então eu tô mais para muito rico. Porque muito pobre eu acho difícil, eu estou perto de aposentar como funcionário público. Beleza, não vou ser rico, mas o meu salarinho eu vou ter todo mês, eu acho meio difícil de eu ter que passar fome e morrer absurdamente pobre. Então, acho difícil. Pronto, eu ignorei completamente a questão da pobreza em excesso e abracei a abundância. Pronto, acabou. Agora, se a pessoa chega em mim e fala assim, Odair, aconteceu algo assim e eu tô com medo de que isso venha a me influenciar no futuro. Beleza, aí eu posso fazer o tratamento para isso de uma forma prévia para evitar que isso aconteça lá no futuro. Mas se isso não é falado para mim, não tem como eu saber que aquilo ali tem que ser tratado. É essa a ideia? A sequência é a seguinte, caso positivo, é necessário que seja presencial ou pode ser por tratamento? Olha, a coisa é certa, que precisa da permissão todo e qualquer tratamento. Isso é uma situação de um encarnado. É um encarnado. Eu preciso da autorização da pessoa para fazer isso à distância. A pessoa precisa permitir que eu faça a despolarização dos estímulos da memória dela à distância. Mesmo presencial, eu peço, não é? À distância é mais complicado ainda. Tanto que geralmente eu uso um termo muito forte quando eu vou fazer qualquer tipo de tratamento à distância. Dentro do que for permitido, sem interferir na carga kármica e sem interferir no livre-arbítrio da pessoa, eu peço permissão para fazer a despolarização dos estímulos da memória dela. Por quê? Porque a pessoa está longe, certo? Então, pode ser feito sim, à distância. Não há necessidade de a pessoa estar presente, mas há necessidade de ter a autorização dessa pessoa. Tanto que tem muita gente que vira e fala assim, Odair, você podia fazer um reiki no meu filho, mandar um reiki para o meu filho? Lembra, reiki à distância é só com autorização, não é? Então eu viro e falo assim, seu filho está aí do seu lado? Tá aqui, está passando mal, deixa eu falar com ele. Fulano, você permite que eu envie o reiki à distância para você? Eu pergunto mesmo, certo? Então, ou então eu falo assim, o Victor, Odair, você poderia fazer a despolarização dos estímulos da memória do Vinícius, porque o Vinícius tirou uma nota baixa na prova e eu estou com medo disso reverberar lá na frente quando ele for prestar o vestibular. Aí, deixa eu conversar com o Vinícius, põe o Vinícius para falar comigo, pede o Vinícius para entrar em contato comigo. Vinícius, doeu tanto assim a nota baixa lá, o 0? Rapaz, doeu. Você quer que eu te ajude a poder não deixar que esse 0 vá te prejudicar lá na frente? Aceito. Ótimo, então eu vou fazer a despregnação dos estímulos da memória para você deletar esse 0 aí, tá bom? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou deletar o 0, certo? Vou desconectar o 0 e vou fazer o quê? Eu vou conectar um monte de 10. Agora eu quero impregnar todos os 10 que você tirou até agora. Todas as notas boas que você já tirou desde que você começou a estudar. Quando você era pequenininho, que você estava lá
no jardim e que a professora, em vez de te dar nota, ela colava estrelinha no seu boletim. Lembra da história da estrelinha? Cada estrelinha de uma cor valia uma nota? Pois é, lembra das estrelinhas douradas, das estrelinhas de ouro? É isso que eu vou conectar, certo? Pode ser feito à distância sim, mas a pessoa tem que permitir. Não é você virar e falar assim, ó, daí trata o meu filho que ele tem uma lembrança que, por exemplo, ele foi humilhado por uma pessoa e eu acho que isso vai prejudicar ele lá na frente. É ideal que eu tenha a autorização do seu filho para fazer, tá? Olha, o que aconteceu que o seu pai está pedindo para eu fazer uma despolarização dos estímulos da memória em você? Ah, aconteceu de eu ter sido humilhado por um policial numa blitz. O policial me chamou de vagabundo, me xingou tudo porque eu estava com a carteira vencida. Ah, então tá bom. Isso doeu. Eu me senti humilhado. Não, então vamos despolarizar porque isso pode te prejudicar lá na frente. Beleza, ok? Então é importante a gente respeitar o livre-arbítrio das pessoas, principalmente com relação às suas memórias. É igual eu falei para o Victor aqui. Você pede a pessoa, posso despolarizar os estímulos da sua memória? Não. Beleza. Vida que segue. Vamos continuar. Agora, posso despolarizar os estímulos da sua memória? Sim. Aí você vai despolarizar, mas você sente que a pessoa está refratária àquele procedimento ali. Beleza? A sua parte você fez. Se a pessoa está refratária, azar dela. Certinho? É muito importante a gente deixar isso claro. Livre arbítrio. Ela quer sofrer? Sofre. Na hora ali, ela te deu a resposta positiva para não criar atrito, né? Para não dizer assim, eu estou magoadinho com o Victor, né? Para não dar o braço a torcer. Então, não, pode fazer. Mas depois, na hora que você foi fazer, você sentiu, azar o dele. Certo? Quando eu perguntei, demorou demais a resposta. Ficou assim, engasgou, né? Bom, eu fiz também. Fim. Então fica claro isso, né? Faz a sua parte. A sua função ali é auxiliar e não julgar. Faz a sua parte. Disse sim, faz a sua parte. Pergunta? Quando as pessoas pedem, no caso, eu sou reikiana, né? Faz um reiki pro fulano pra mim. Então, se aquela pessoa não autorizar, a gente não faz. Não mesmo. Se você está fazendo isso, eu vou puxar sua orelha. Sua mestra de reiki não te ensinou isso? Reiki à distância. Quem aqui já é reikiano, gente? Reiki à distância pode ser feito sem autorização, gente? Mas as pessoas ficam pedindo direito. Não! Faz um reiki pro meu filho aí. Não penetra. Não. Eles falam que é um telefone. Você pode discar, o outro não atende. Não vai resolver. Tem telefone, tem que ter Isso. sintonia. Olha, se você quiser, eu te empresto minha apostila de Reiki 2, porque é no nível 2 que você aprende a fazer a distância, não é? Inclusive, você aprende a técnica do joelho, a técnica do boneco, né? Tudo isso. Exatamente, da bola, faz um monte de coisa, não é? Pois é. Da caixinha, não é? A técnica da caixinha. Pois é. Pergunta se pode, certo? Fulana, faz um reiki pro meu filho. Fala pro seu filho me ligar e me dizer que ele quer o reiki. Eu já acho que isso foi ganhado demais. Colocar um nome na caixinha, você coloca o nome de quem vier, vai enfiando lá dentro da sua caixinha, principalmente uma caixinha que está impregnada com a sua energia mental, você vai enfiando o nome de qualquer um lá. É só de quem te pede para receber. Não, tá gente, mestre de reiki que não ensina que reiki à distância tem que ser autorizado, precisa ter o seu diploma cassado, viu? É muito importante, tem que ter a autorização. Reiki à distância só se faz com autorização, certinho? Pode ser feito um envolvimento. Você manda energia de luz para o indivíduo. Se ele for refratário, é o azar dele. É igual a senhora falou, a senhora liga. Se a pessoa atende ou não, o problema é dela. Aí
certo? Mas o reiki é energia direcionada, é algo muito forte. São utilizados yantras, tantras e mantras. Então é algo muito poderoso. Tem que ter a autorização. Não é direto por pedindo rei pro fulano que tá no Eles hospital. perguntam, daí, alguém pede para alguém que está no hospital, que está internado. É porque tá tocando. Olha, eu sou do tipo que é o seguinte: essa pessoa está internada? Tá, mas tá lá na UTI. Ótimo, então ela tá restrita. Beleza, mas a pessoa pode ligar e pedir? Beleza, ótimo. Tá na UTI, tá entubado? Pode, certo? A pessoa ela perdeu o que eu sempre falo aqui, isso, tá com Covid. Beleza, ótimo, tá? Mas se a pessoa, faz um reiki pro meu filho, que o meu filho tá muito azedo, tá mal-humorado, acho que ele tá precisando dar uma limpada nas energias dele. Não. Certo? O máximo que você faz é aquilo que a gente faz aqui, que ela falou, vibração. Vibração. A gente faz aqui. Pra onde que vai esse? Já foi projetado. Oi? Pra onde que vai essas energias que a gente já projetou? Tá preparada emocionalmente para ouvir? Tudo que é espírito trevoso, de preferência mago negro, absorve ela. Porque afinal ela foi refratada pelo outro. O outro não quis, não deu permissão. E o reiki é uma energia consciente, não é? É uma energia inteligente, não é? E quando a gente não tem conhecimento disso aí, É aquele negócio, né? Que é aquela frase que foi dita lá no filme Quinto Elemento, né? A ignorância é uma bênção. Mas agora você tem conhecimento, então acabou, certo? A partir de hoje, acabou. A ignorância é uma bênção, agora você não é ignorante mais. E tem muita coisa que as pessoas fazem erradas por aí, porque não sabem, tá ok? Então vamos lá. Como eu estava falando, a técnica de impregnação magnética feita com as imagens que eu projetei, certo? Odair, como que eu faço para impregnar essas imagens na mente do ser que está sendo tratado? Igual eu estou falando, ser, porque pega tudo, tá? Se for uma entidade comunicante, está comunicando através da psicofonia de um médium, certo? Se for o consulente, ele está ali presencial, ponto. O que eu faço? Eu toco com a mão espalmada na contraparte posterior do chakra frontal da pessoa e toco com o dedão na região do chakra frontal da pessoa. É como se eu estivesse empurrando pelo chakra frontal da pessoa aquelas imagens, certo? Então, eu bloqueio aqui o registrozinho de imagem negativa, tá? Para que essa imagem não passe direto e venha parar aqui na caixinha do esquecimento. Eu bloqueio isso aqui, certo? E impregno aqui, ó. Então vou fazer essa posição, ó, gente, ó. Aí eu dou o comando, impregnando imagens mentais positivas no meu irmãozinho, impregnando imagem de luz, prosperidade, harmonia, felicidade, perdão, esperança, fé. Jogo tudo. E como eu falei para vocês, cada palavra dessas que eu falo, eu projeto uma imagem, vem uma imagem na minha mente, certo? Porque você não fala carro sem vir a imagem do carro na sua cabeça, fala. Cavalo, você não fala cavalo sem vir a imagem do cavalo na sua mente. Então, eu estou criando essas imagens e projetando-as naquela mente. Oi? Olha, eu gosto de tocar. Como não é parte íntima da pessoa, e inclusive no reiki você toca numa boa, eu não me sinto incomodado em tocar na pessoa. Mas se você sentir que não deve tocar, por exemplo, esse rapaz lá que você tinha uma rusga com ele, então não toca, impregna de longe. E aí pode, isso, impregna de longe, pronto, acabou. Ela diz que é muito sensível e sente até dor quando eu toco assim.
Certo. Então não toca, não toca. Nós temos uma médium aqui na casa que ela é muito sensível ao toque. Ela não gosta que toca nela nem para revitalizar. E eu acho que o certo é não tocar. Ela acha que é. Mas eu vou falar um negócio super interessante. Super interessante. Tanto o médium quanto o consulente, ele sente mais força no toque. É no toque. Você pode até impor, belezinha. Mas tocar parece que dá mais força, mais certeza de que aquilo ali está acontecendo. Certo? É igual às vezes eu falo, é a bengala. Eu falo muito para as pessoas aqui, a velhinha que o médium acende lá no altar, oferecendo para o seu Exu de escora e para o seu anjo da guarda, é a bengala do médium. Porque essa conexão, ela é feita com sentimento e pensamento. E não com a vela queimando. Mas o médium precisa daquela bengala. O crente precisa daquela aguinha ungida. O evangélico precisa daquele olhinho ungido que o pastor vem aqui e passa aqui, ó. O católico precisa da cinza que o padre vem e faz a cruz na testa dele. E ele sai da igreja com aquela cruz de cinza na testa e ai de quem apagar a cruzinha. Ai de quem apagar a cruzinha. Não, a cruzinha, se a missa é de manhã, ele vai ficar o dia inteirinho com aquela cruzinha de cinza na testa. É a bengala. É a bengala. Se a pessoa acredita que acender uma vela no pé da santa e pedir pela saúde de um filho, a santa vai atender, vai lá e acende. Mas para mim, que eu sei que tudo é energia, eu vou lá no pé da santa e oro. Ou melhor ainda, eu mentalizo Nossa Senhora na minha frente e converso com ela. Ô mãezinha, cuida da minha filha não está bem. É mental, certo? Então, cada caso é um caso, tá? Se você vê que a pessoa, igual por exemplo, que a pessoa tem sensibilidade ao toque e ela pede para não tocar, beleza, não toca, tá? Inclusive isso é bem complexo porque dentro do reiki tem mestre que ensina a aplicar reiki sem tocar e tem mestre que ensina a aplicar o reiki tocando. Aí ele só fala o seguinte, você não vai tocar em partes íntimas você só impõe. Mas onde pode tocar, principalmente cabeça, nuca, essa região, pode tocar, certo? Então, beleza. Hoje em dia que Covid tá na moda, o ideal é não tocar, porque você pode estar se contaminando se aquela pessoa estiver contaminada. Ou pior, essa pessoa pega Covid lá na Conchinchina e depois vai falar que foi o Victor que tocou na minha cara. Ok? Então, impõe, sem problema nenhum, certo? Agora, se você, igual nós aqui, nós temos os espargidores espalhados por toda a casa. Ósimo, pega o... limpa a mão com álcool. Ó, limpei minha mão, vou tocar em você. Beleza, é outros 500, ok? Mas é muito importante, o poder mental que você projeta quando você está projetando essas imagens naquela mente ali. Seja a mente de um desencarnado, de um encarnado ou de uma personalidade, ok? Dúvidas sobre a técnica de impregnação magnética mental com imagens positivas? Nenhuma? Sim? É só para reafirmar. Então, a impregnação de memórias é sempre naquele estímulo de dor, nunca na memória traumática. Me explica aí como é que é, eu não entendi. A impregnação de memórias positivas, depois da despolarizar, isso. é sempre naquele estímulo de dor. Isso, é sempre para poder conectar ela no pluguezinho que ficou desligado. Aquela traumática, ela foi arquivada aqui atrás. Lembra quando eu falei que eu jogo aqui atrás o resquíciozinho e arquivo? Porque eu não apaguei a memória, certo? E eu não vou sobrepor outra a ela, não. Eu não vou sobrepor outra a ela. Eu vou deixar ela arquivadinha, bonitinha. Eu pus ela no arquivo morto.
Botei ela ali no arquivo morto, que é para poder ficar esquecida, para não dar dor de cabeça mais. E vou conectar uma boa naquele estímulo, certo? Então, a partir dali, a pessoa vai receber estímulo só da imagem positiva, da memória positiva. Ela não vai receber estímulo da memória negativa. É igual eu falei, pode ser que ela se lembre dessa memória que está aqui no arquivo morto. Beleza, mas essa memória não vai trazer mais dor. Faz parte do registro dela, faz parte da experiência de vida dessa pessoa. Eu só perguntei porque eu vi certa vez substituindo. Aí tem uma confusão que a pessoa fez, né? Não, com certeza. Não tem esse negócio de substituir, de sobrepor, de querer impregnar uma imagem positiva em cima de uma imagem negativa. Não, negativo. Você só desconectou do estímulo, do sentimento, da dor, do sofrimento. Desconectou e arquiva. Ótimo. Vem com um novo arquivo e conecta. É como se você tirasse um pendrive corrompido, guardasse ele na gaveta. Tá guardadinho ali. Eu não joguei fora, não joguei no lixo. Tá guardadinho na gaveta. Peguei um pendrive novinho com um arquivo top da galáxia e coloquei. Pronto, simples assim. Ok? Talvez ele esteja pensando, porque a nossa mente, a única função dela é pensar. Então vem pensamento negativo, negativo, negativo. Então, para cada pensamento negativo que eu tenha conhecimento que é negativo, eu coloco, não é que eu estou tirando, ele está lá, ele está ativado. Eu coloco 2 positivos. É um jeito de controle. Então, o nosso cérebro, chama killer, a região, a janelinha, que grava o negativo. E essa janelinha, ela gosta de repetir o erro. Eu jogo positivo, não estou apagando, mas eu estou substituindo, não estou tocando, né? Eu tenho uma pessoa na minha família que é uma pessoa muito rancorosa. Essa pessoa, ela guarda rancor de coisas que ela viveu na infância dela. Já é uma pessoa bem idosa, com mais de 70 anos. E quando ela está na fase do rancor, ela desenterra problemas que aconteceram com ela quando ela tinha 7 anos. Desenterra. E a gente vê que aquilo ali dói pra cacete. Porque ela revive, a gente vê que o semblante dela muda. Sabe? A raiva por causa daquilo que ela passou vem à tona naquele momento ali. O tom de voz da pessoa muda. E aí fica complicado, porque é uma pessoa que não aceita esse tipo de técnica de jeito nenhum. Não aceita esse tipo de ajuda. Lá no Senec eu fiz um tratamento aí há muito tempo atrás, eles fazem com as televisão chuviscando na sala. Isso aí se chama PNL, Programação Neurolinguística. Com a programação neurolinguística, na programação neurolinguística, eu utilizo a técnica da TV e utilizo a técnica da nuvem. É super eficiente, tá? Igual, por exemplo, primeiro passo, para poder diagnosticar se a pessoa está com depressão ou ansiedade. Eu viro para a pessoa e falo para ela, fecha os seus olhos e agora eu quero que você imagine esse momento que nós estamos aqui presentes, eu e você. Mentaliza aí, nós dois, ótimo. Agora eu quero que você coloque essa imagem dentro de uma TV de 7 polegadas, uma tela de 7 polegadas, é mais ou menos o tamanho de um celular, não é? Aí eu falo, uma tela de 7, 9 polegadas. Coloque essa imagem dentro dessa tela. Você está assistindo nós dois, nesse exato momento, dentro dessa tela. Ótimo, beleza. Agora com a sua mão esquerda, que está ligada ao lado direito do cérebro, tá? Com a sua mão esquerda, aponta onde que está essa televisão. Se a pessoa apontar bem no meiozinho aqui, ela está totalmente focada no presente. A mente dela está aqui, no presente. Agora, se a pessoa vira e faz aqui em cima, ela está com a mente lá no futuro. Ela está lá na frente.
Ela está ansiosa, está com ansiedade. Se ela traz e aponta aqui, trouxe para trás, ela está com depressão, passado. É super divertido fazer isso. E depois eu utilizo as outras técnicas de PNL que eu aprendi lá com o curso do Anthony Robbins. Eu indico vocês a fazerem, é fantástico. Então vamos lá. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa que vocês gostariam de saber? Mais alguma informação? Sim? Prova disso, meu pai com 3 anos ele foi posto na rua com o irmão e até hoje ele sofre. Sofre por causa disso, né? Olha aí. E já está lá com seus mais de 60 anos. 66 anos e sofrendo por causa de uma lembrança traumática que foi o fato dele ter sido jogado na rua aos 3 anos. Pensa, o tanto que... Olha, 63 anos de dor. E isso pode ser tratado com essas técnicas, certo? Se ele permitir, pode ser tratado. Com certeza tem um subnível de consciência dele, que é aquele menininho de 3 anos que foi abandonado e que sofre, e que chora, que sente fome, que sente frio, que sente sede, que é humilhado. Essa criancinha vem acompanhando ele até hoje. Provavelmente o seu pai tem o comportamento hoje, aos 66 anos, daquele menininho de 3 anos lá. Não tem? Aí, tá vendo? Ele sobreviver e criou Aquele menininho de 3 anos está vivendo ali há 63 anos. Para vocês verem. Eu tenho uma imagem do quarto, assim, uma de idade, uma janela, me sentindo abandonada, porque minha mãe tinha saído. E te deixou trancada em casa. Me deixou trancada em casa. Minha mãe foi embora! E isso ficou fixo. Provavelmente isso traz um medo desgramado de ser abandonada pelo marido, pelos filhos, pelo chefe, de ganhar conta, tudo. Te traz um medão enorme de tudo que é ligado à rejeição. E aí, ó, agora você sabe, vai tratar essa técnica. Vai tratar isso utilizando a técnica. Ok? Não é só isso não, é a lista que falei. Lembra quando eu falei da lista? Faz a lista e se trata. Nosso irmão perguntou, posso fazer isso em mim? Pode sim, pode e deve fazer, certo? A afirmação da minha mãe fala pra mim, a família do seu pai, todo mundo adoece disso, também tá adoecido. Ixi, isso é um perigo. Isso é um perigo. Esse tipo de afirmação, gente, a palavra tem poder. E principalmente a palavra de uma mãe que tem o cordão umbilical fluídico ligado no umbigo seu até hoje. E aí, menina, tem que quebrar isso. Quebra de maldição. Certo? Ó, corta. Corta a maldição. Oi? O canhoto é desajeitado, o canhoto que vai fazer de quebra, ele deixa, sabe? Isso é isso que tem. Não, eu cresci sendo chamado de servo do demônio porque eu sou canhoto. Eu lá no ensino fundamental, na alfabetização, eu fui alfabetizado por uma professora que não era evangélica. Naquela época não existia o termo evangélico, existia crente. Ela era crente. E aí essa professora crente, ela pôs na cabeça que iria me fazer escrever com a mão direita. Porque na Bíblia, tudo que era ligado ao lado esquerdo era do demônio. Que tudo tinha que ser direito. Então eu tinha que escrever com a mão direita. Ela me botou para ajoelhar em cima de caroço de feijão. Ela amarrou minha mão esquerda. Ela me botava de castigo no canto da sala. Ela me botou chapeuzinho de burro. Fez de tudo comigo para que eu escrevesse com a mão direita. O que aconteceu? Minha letra ficou horrorosa e eu não consegui escrever com a direita e nem com a esquerda. Minha letra ficou horrível, mas muito feia mesmo. E eu passei a odiar escrever. Eu odiava escrever. Aí, com o passar dos anos,
isso me prejudicava muito, sabe? Me prejudicava mentalmente, muito mesmo. E principalmente porque essa professora também fez uma coisa muito feia com o meu irmão. O meu irmão, ele tinha um problema de saúde que aquela carninha por baixo da unha, quando a unha crescia, a carninha acompanhava a unha. Então, meu irmão sempre tinha as unhas grandes, porque não podia cortar no pezinho, igual a minha aqui está cortada a paradinha. Não podia. Tinha que deixar a unha dele grande, porque a carne acompanhava a unha. Minha mãe, sabendo disso, toda vez que ela ia cortar a unha dele, ela pegava a mão dele e colocava assim, e cortava olhando por baixo aqui, para não cortar a carninha. Essa professora pegou meu irmão e unha grande e cortou com a tesoura. Ela fez as duas mãos do meu irmão sangrar. E isso aí, eu fiquei pé da vida com isso, sabe? Então, isso trouxe muitas marcas negativas para mim. Até que um dia, estudando, eu descobri uma coisa muito interessante. Aquela bagunça que ela fez comigo me tornou ambidestro. Só que me tornou ambidestro com a fiação trocada. Eu atiro com a mão de esquerda e chuto com o pé direito. O fio trocou tudo, bagunçou tudo. E isso fez com que os dois hemisférios do meu cérebro fossem desenvolvidos. Foi bom demais para mim. E hoje isso faz com que a minha memória seja super avançada. Todo mundo fala que eu tenho um HD gigantesco na cabeça, porque quando eu cito um livro, cito o autor, cito o texto, o pessoal fala, como que você consegue guardar isso? Foi graças a esse rala que eu levei lá no passado. Eu transmutei essa energia negativa, essa memória ruim. Eu consegui transmutá-la. Mas tem gente que não consegue. Gagueira, exatamente. Pode ser tratada a gagueira. E inclusive, um dia eu falando para um amigo meu policial que é gago, eu falei para ele se ele já tinha procurado fonoaudióloga, ele falou que tinha procurado. Eu perguntei se ele já tinha procurado psicóloga, ele falou que já tinha procurado. Que ele falou assim, olha, diminuiu um pouquinho. Tanto que o nome dele é Lopes. Ele é conhecido dentro da PM como Ló Lopes. Aí o que aconteceu? Ele foi e falou que já tinha tentado de tudo. Aí eu fui e virei para ele, posso fazer uma técnica com você? Ele, pode. Canta galopeira. Não, quem é gago canta na boa. Bota um gago para cantar. Aí eu fui e falei para ele, quer uma opinião? Ele o quê? Aprende a falar igual gaúcho. Bate! Fala cantado, fala cantando, que você vai acabar com o problema da gagueira. Porque ele tinha um problema sério de autoestima, porque ele não conseguia chegar nas mulheres para poder chavecar, para conversar, por causa da gagueira. Porque ele ficava nervoso e colava as placas. E o gago, quanto mais você aperta ele, quanto mais nervoso ele fica, aí não sai nada, né? E aí desgrama tudo. Então eu falei para ele, chega na mulher cantando. Leva a coisa da cantada a sério. Cante, fale cantado. E aí ele, vou tentar. E aí ele aprendeu, hoje, inclusive eu ouvi essa semana, e aí, patrão? Bom, pronto, acabou o problema da gagueira dele. Ele aprendeu a falar cantado, agora ele não gagueja mais. Está resolvido. Mas será que todos dá? Olha, todos os que eu fiz o teste até hoje, sim. Inclusive tinha um amigo meu de infância que o apelido dele era Gaguinho. Você vê o cara cantar rap. Ah, bom, cantar eu sei, mas eu falo para falas, todo falar cantar. Uai, vai depender muito da prática da pessoa, né? A pessoa entender, porque o cérebro dela vai ter que trabalhar essa energia aí de transmutar o que está falando em cantando, né? Mas é normal, igual, por exemplo, se você muda até de estado aqui no Brasil, o sotaque
muda. É igual uma amiga nossa que foi para o Rio de Janeiro, passou uma semana no Rio de Janeiro, voltou chiando. Pois, vocês... Eu falei, ui, uma semana no Rio de Janeiro já voltou chiando? Então, é normal a gente fazer essa adaptação, certo? Então, se ele fizer essa adaptação... Quem se lembra do Rony Mota aqui, gente? Cantor que cantou Couro de Boi com João Paulo e Daniel. Aquele menino é gago que não sai nada, mas coloca lá no YouTube Rony Mota cantando Couro de Boi com João Paulo e Daniel. A voz do menino é um espetáculo e ele cantava coisa mais super afinado, não era? Super afinado. Mas se fosse da entrevista não saía nada. Aí ele falava cantando. Simples assim, ele dava entrevista cantando. Então, eu já vi que funciona. É super interessante isso aí. Bem, nós estamos a 5 minutos das 10 horas. Eu acho que tá bom, a gente pode parar por aqui com essas duas técnicas que trouxeram muitas novidades pra gente, né? Trouxeram muitas informações pra gente. Eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui, como as nossas duas amigas aqui citaram, nossa amiga também citou, nós temos casos pessoais nossos e casos na nossa família que podem ser tratados com essas técnicas, viu? Mas foi tão intenso que o JJ teve que me ajudar na época, porque a frequência do meu pai estava interferindo na sua frequência mental, e aí aquela sensação de abandono dele estava passando para você. E aí a infecção estava lastrando em mim. Olha aí. E ele me colocou para fora 15 vezes. Gente, olha aí, a repetição. Olha aí a constelação familiar, o processo de repetição, o ciclo, né? Então, graças a Deus que você conseguiu firmar e transmutar isso. Porque na cabeça dele, tudo que dá trabalho tem que fugir. Tudo que dá trabalho tem que ser para fora. É. Então, se eu estava dando trabalho, era fora. Para você ver, hein? O tanto que isso é grave e o tanto que isso deve doer nele. Eu fui descobrir isso no curso de coach. Olha aí, isso deve doer horrores nele. Muito, muito, muito mesmo. Hoje, meu avô tem 86 anos, o pai dele. Os dois falta pegar nos tapas. Olha aí. Trocar o couro um do outro. Pois é, para você ver, hein? 2 idosos brigando, né? E tinha que se reconciliar, porque ai, ai, ai. Enquanto estás a caminho com ele. Exatamente, reconciliar com o vosso inimigo enquanto está com ele a caminho, sim? Quando eu era criança, minha mãe só me acordava gritando. E era 5, 6 horas da manhã. E era de grito mesmo. Ou era para comprar café ou era para comprar açúcar. Porque lá naquela época, comprava um pouquinho, né? Aham. Era a granel, né? Café era comprado a granel. Dinheiro, né? Aham. E aquilo, meu Deus, hoje até pouco tempo eu não testava café. Pegou trauma de café. Meu filho, eu nunca fiz isso com ele. Nunca acordei ele assim. Assim, né? Nunca acordava ele. Perfeito, você transmutou uma coisa negativa. Isso é perfeito. Igual, já me perguntaram uma vez, falaram assim, Odair, pessoas que conhecem a minha história de vida, perguntam para mim, Odair, você não teve esse amor que você demonstra pelas pessoas dentro da sua família. Minha família é muito fria. Aí, você não teve isso dentro da sua família. Eu falei, por isso eu sei o quanto faz falta. O quanto faz falta um pai abraçar um filho, um elogio, um carinho, falar eu te amo para as pessoas. Por isso, eu chamo Deus todo mundo de meu amor, de minha querida, de amor Emil, de minha linda. E outro dia foi super interessante que uma pessoa chegou em mim, eu chamei ela de querida, ela foi e virou para mim e falou assim, Odair, por favor, não me chama de querida. Eu, por quê? Ela falou assim, porque
eu sei que você não está vibrando nessa energia, mas esse querida geralmente é usada pelas pessoas quando elas querem se referir a você de uma forma pejorativa, de uma forma negativa. Ah, querida, você... Então, eu não gosto. Aí eu falei assim, mas de mim você não recebe o querida dessa forma. Você recebe ele com carinho. Ela falou assim, Odair, eu sei que é com carinho a sua situação. Eu sei que você não fala isso para mim fingidamente, falsamente. Porque em outras pessoas eu sinto a falsidade. Mas me afeta. Eu falei, precisa tratar esse negócio aí. Porque você não receber uma palavra de afeto, não querer receber uma palavra de afeto é negativo. Aí o que aconteceu? Eu fui insistindo. Hoje eu falo para ela, bom dia meu colibri. Aí ela vai e coloca, bom dia meu sol. Para você ver. E já mudou demais. Tem uma certa pessoa que, bom dia enjoo. Então, é uma forma carinhosa de chamar. Então faz bem. Certo? Então, você transmutou essa energia. Você não passou isso para frente. Você não criou a roda da repetição. Você rompeu com isso. Dentro de constelação familiar, a gente estuda muito sobre isso. Sobre esses ciclos de repetição que acontecem. E sem saber, né? Graças a Deus, né? Você foi muito bem orientada. Eu tinha muito medo. Era muito assombrada dentro de casa. Eu tinha medo de diversas coisas. Aquele medo terrível. E depois eu não passei isso também, não deixei nunca ninguém com medo nele. Ele entrar em qualquer lugar, não tem medo de nada. Perfeito. Eu conheço uma mulher que toda vez que tinha alguma chuva forte, ela catava os 2 filhos, entrava debaixo da mesa, abraçava os 2 filhos e ficava apavorada. Hoje os 2 filhos são adultos, os 2 filhos têm medo de chuva e fazem a mesma coisa. O ciclo está se repetindo. Certo, gente? 10 horas, vamos encerrar nossa aula. Na próxima aula a gente continua com as técnicas, passando para a técnica de sintonia psíquica com os espíritos, que é a técnica 7. Vamos dar continuidade à nossa aula, tá ok? Então vamos encerrar a nossa aula, vamos fazer a nossa oração, entrar em conexão com a espiritualidade superior e agradecer ao nosso Criador, nosso Pai misericordioso, por todo o aprendizado trazido na aula de hoje. Agradecendo a presença de cada um dos irmãos que vieram, agradecendo por todas as graças e bênçãos recebidas em mais esta noite de aprendizado. Em nome de Jesus Cristo, pedimos permissão para encerrar o nosso estudo da noite de hoje, proferindo a oração que Ele mesmo nos ensinou e coroando este momento de tanto aprendizado com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois somente a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja e assim é. Gratidão a todos pela presença e atenção. Namastê. Muito obrigado.